Olá, olá, meus alunos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Todos bem. Galera, olha só, nós vamos falar hoje mais um pouquinho, mais uma vez, sobre as orações subordinadas substantivas. Tá? É interessante, tem gravações já com outros professores, outras professoras. É interessante que cada um tem a sua forma de explicar, a sua forma de falar. Então é bom que você veja com outros professores, outras aulas, né? É interessante até para vocês. Hoje falaremos sobre as orações subordinadas substantivas. Tá? São, como o próprio nome diz, orações introduzidas, né? Orações introduzidas por conjunções integrantes. São orações substantivas porque o substantivo exerce função de sujeito, o substantivo exerce função de objeto direto, de objeto indireto, de um complemento nominal, de um predicativo e de um aposto. São essas, então, as orações subordinadas substantivas. Deixe-me compartilhar aqui com vocês uma janela aqui. Vejam só. Tá aqui. Ok. Beleza? Olha aqui, ó. A nossa 46ª aula, né? Deixe-me, então, apresentar para vocês. Olha só. Revisão orações substantivas. As orações subordinadas substantivas. Vamos aqui primeiro entender por que esse nome. Bom, ela é uma oração porque há verbo. Claro, não existe oração sem verbo, né? Ela é subordinada por quê? Porque uma oração depende da outra. Veja bem, para completar a sintaxe e para completar o sentido. Se, por exemplo, eu dissesse assim, acho que ela não me ama. A primeira oração, acho, ela está com seu sentido completo? Não. Ela está com a sua sintaxe completa? Não. Então, a subordinada à oração que ela não me ama, essa oração, ela completa o sentido e a sintaxe da oração principal. No caso, a oração acho. Bom, e por que ela é chamada de substantiva? Substantiva porque a função que ela exerce é normalmente própria de um substantivo, tá? O outro verbo fará parte da oração principal do período. Substantivo, já falei, porque o substantivo, ele exerce a função de um sujeito, de um objeto direto, de um objeto indireto, de um complemento nominal, de um predicativo e de um aposto. Olha aqui, amores. São 6 as orações subordinadas substantivas. Elas são iniciadas por uma conjunção subordinativa integrante. Então, aqui, ó, integrante. Tá? E quais são elas? Que e se. Que e se. Bom, isso quando elas forem desenvolvidas. Nós veremos daqui a pouco o que são orações reduzidas. O que é uma oração desenvolvida? Oração desenvolvida, ela tem como característica, no caso das substantivas, a conjunção integrante. Ela é introduzida, ela é iniciada por uma conjunção integrante. Isso quando a oração for
desenvolvida. Se for reduzida, muda, tá, a estrutura. Ela deixa de ter essa conjunção integrante e passa a ter um verbo em uma forma nominal, no infinitivo, no particípio ou no gerúndio, tá? Vejam, aqui no caso das substantivas, depois eu vou voltar a falar com você mais especificamente como que funcionam, tá? Fica tranquilo, daqui a pouco a gente fala. Olha só, são 6 as orações subordinadas substantivas. Eu tenho aqui a primeira, vejam bem, subordinada substantiva subjetiva. Galera, atenção. Subjetiva tem função de sujeito. Objetiva direta tem função de objeto direto. Objetiva indireta, função de objeto indireto. Completiva nominal, complemento nominal. Predicativa, predicativo. E apositiva, aposto. Então, vejam, deixa eu colocar aqui o primeiro exemplo e já vou falar algo muito importante para vocês. Olha aqui, ó. É a oração que funciona, vou até destacar isso aqui, ó. Funciona como sujeito da oração principal. Vejam, meus amores, funciona como sujeito. Eu quero que você entenda, e se você entender isso aí, ficará bem mais simples. Prestem atenção, a oração subordinada, ela exercerá, atenção, a função sintática que falta para a oração principal. Ora, se falta sujeito, então a subordinada será o sujeito dela. Veja, aqui eu até coloquei, ó, para encontrar o sujeito de qualquer verbo, deve-se perguntar a ele, que é que? Você vai fazer as perguntinhas o que ou quem, mas atenção, antes do verbo. Antes do verbo. Beleza? Se você fizer depois do verbo, você não vai descobrir o sujeito. Você pode até descobrir o objeto direto, indireto, não o sujeito. Vejam, existem 3 estruturas de oração principal que se usam, atenção, com a subordinada substantiva. A estrutura está aqui, ó. Eu posso ter um verbo de ligação, está aqui, ó, mais um predicativo, mais a oração subordinada. Então, verbo de ligação, mais predicativo, mais a oração subordinada. É uma estrutura. Aqui eu falo para vocês, ó, onde está o verbo na primeira oração? Deixa eu separar aqui para vocês. Olha só que interessante, ó. Nessa primeira oração, o verbo está aqui. Eu tenho sujeito, galera, nessa primeira oração aqui? Não. Vejam, se eu fizer as perguntinhas, por exemplo, o que é necessário? Qual é a resposta? Que façamos nossos deveres. Então, que façamos nossos deveres é o sujeito da primeira oração. Ora, quando a oração subordinada exercer a função que falta para a oração principal, essa função será, então, a classificação da oração. Aqui, por exemplo, falta sujeito? Sim. Então, a subordinada é substantiva subjetiva. Subordinada substantiva subjetiva. Vejam de novo. Você precisa fazer as perguntinhas o que ou quem antes do verbo. Beleza? Olha outra aqui, ó. Em que é verbo de ligação, necessário funciona como predicativo, tá? E a oração, que façamos nossos deveres,
ela é, então, subordinada, substantiva, subjetiva. Pois se perguntamos ao verbo ser, o que é necessário, o que é necessário, obteremos como resposta que façamos nossos deveres. Faça a pergunta o que ou quem antes do verbo e você descobrirá o sujeito da oração. Beleza? Sempre isso, meus amores, coloquem isso aí na cabecinha de vocês. A oração, ela tem a função sintática que falta, beleza? Outro caso aqui para a oração subordinada substantiva subjetiva. Olha aqui, gente. Verbos como convir, constar, parecer, importar, interessar, suceder, acontecer, mais a oração subordinada substantiva. Tudo isso aqui é importante, mas quer uma dica muito legal? Faça a perguntinha antes do verbo. Acabou. Por exemplo, convém que façamos nossos deveres. Ora, tem sujeito na primeira oração? Convém. Faça a pergunta o que ou quem antes desse verbo. O que convém. Resposta: que façamos nossos deveres. Então, tudo bem aqui aparecerem os verbos convir, constar, parecer. Tudo bem. Mas, se você fizer dessa maneira, ou seja, se você usar as perguntinhas o que ou quem antes do verbo, a resposta será então o sujeito da oração. Olha, em que convém, tem como sujeito a oração, ó, que façamos nossos deveres. Pois se perguntarmos a ele, que é que convém? Que é que convém? Ou o que convém? A resposta: que façamos nossos deveres. Vejam, terceiro caso aqui, ó. Verbo na voz passiva, mais oração subordinada substantiva, subjetiva. Verbo na voz passiva, nós já estudamos, né? Quando o verbo recebe, aliás, quando o sujeito recebe a ação. De qualquer maneira, olha só, foi afirmado. Tem sujeito aí? Faça a perguntinha o que antes do verbo. O que foi afirmado? Que você subornou o guarda. Beleza? A resposta é sempre o sujeito da oração. Isso quando você fizer as perguntinhas o que ou quem antes do verbo da oração principal. Beleza? Olha aqui, ó. Em que foi firmado. Na verdade, foi afirmado, né? Foi afirmado é locução verbal passiva, que tem como sujeito que você subornou o guarda. Se você perguntar, por exemplo, o que foi afirmado, o que foi afirmado, qual é a sua resposta? Que você subornou o guarda. Então, essa oração aqui, ó, ela exerce a função de um sujeito. Sujeito da primeira oração. Sendo assim, se ela exerce função do sujeito, ela é chamada de subordinada substantiva subjetiva. Tá vendo? Subordinada substantiva subjetiva. Vejamos aqui a letra B, então. Olha, é a oração que funciona como, atenção, funciona como objeto direto da oração principal. Olha aqui, ó. Vejam, todos desejamos. Quem deseja, deseja algo. Deixa eu perguntar para vocês, por que é que essa oração aqui, ó, ela jamais, essa oração destacada, amarelinha aqui, ó, por que ela jamais poderia ser subordinada substantiva subjetiva? Porque na oração principal eu já tenho o sujeito. Meus amores, pensem, a oração subordinada ela exercerá a função que falta para a oração principal. Ora, para essa oração principal falta sujeito?
Não. Qual é o sujeito aqui? Todos. Então, se não falta sujeito, essa aqui jamais será subjetiva. Falta o que para essa oração aqui, ó? Quem deseja, deseja algo. É verbo transitivo direto. O que é que completa verbo transitivo direto? O objeto direto. Ora, quando você tem um objeto direto em forma de oração, o que você terá? Uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Ela é subordinada em relação a essa oração principal aqui, ó. Falta objeto direto para ela, então a subordinada é o objeto direto. Vejam, observe, desejar, desejamos, ó. É verbo transitivo direto, pois quem deseja, deseja algo. Todos desejamos o quê? Resposta: que seu futuro seja brilhante. Que seu futuro seja brilhante. Portanto, o nome da oração é subordinada substantiva, objetiva. Objetiva o quê? Objetiva direta. Beleza? Tranquilo, ó. Objetiva direta. Olha aqui, galera. A outra aqui, ó. Substantiva, objetiva, indireta. A estrutura é a mesma. A diferença é que aqui eu estarei completando um verbo transitivo indireto. Verbo transitivo indireto. Aqui não, ó. O verbo é transitivo direto. Quer ver? Vejam. É a oração que funciona como objeto indireto da oração principal. O objeto indireto é o complemento do verbo transitivo indireto. Constata-se que é um verbo transitivo indireto, colocando o seguinte esquema, gente. Eu já falei isso para vocês uma vez. Normalmente são 5 etapas. Por exemplo, quem, tá vendo? Quem se lembra de algo. Beleza? Se lembra de algo. Então aqui, o algo funcionará como objeto indireto. Por exemplo, o verbo precisar. Quem precisa, precisa de algo. Quem precisa, precisa de algo. 5 etapas. A objetiva direta, ela só terá 4. Quer ver? Quem deseja, deseja algo. Só tenho 4. Na objetiva indireta, eu tenho 5. Olha aqui, amores. Uma dica muito legal, ó. Sempre que você tiver, na verdade, a oração é essa aqui, ó. Sempre que você tiver, tá vendo? A preposição antecedendo a conjunção que, tá vendo? Eu tenho 2 opções. Ou ela é completiva nominal, ou ela é objetiva indireta. Aqui, por exemplo, antes dessa conjunção, o que que eu tenho, gente? Uma preposição. Ou ela é objetiva indireta, beleza? Aqui no caso, ou ela é completiva nominal. Nós vamos ver daqui a pouquinho. Ora, como nesse caso eu estou aqui completando um verbo, eu estou completando um verbo, então ela é, tá vendo? Objetiva indireta. Tranquilo? Beleza? Olha aqui, ó. Quem se lembra de algo, de alguém. Vejam, em lembrar-se é verbo transitivo indireto, pois quem se lembra, lembra-se de algo, de alguém. Lembro-me de quê? Olha aqui a resposta, gente. Lembro-me de quê? Vejam. Lembro-me de, ó, de que tu me amavas. Beleza? Então, ela é subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Beleza? Olha aqui. Há uma grande confusão, os alunos fazem uma grande confusão entre a completiva nominal e a objetiva indireta. Amores, não tem por que confundir.
Aqui, por exemplo, vejam, lembro-me, aqui eu estou completando um verbo, o verbo lembrar. Aqui, vejam, tenho necessidade. Necessidade não é verbo, necessidade é um nome. Vejam, se eu digo para você tenho necessidade, você logo me perguntaria, necessidade de quê? Necessidade é nome. Como eu estou, então, completando um nome, deixa eu fazer outra pergunta para vocês. Por que ela não poderia ser subjetiva? Eu tenho sujeito na oração principal, ele é desinicial. Tenho necessidade. Quem tem? Eu. Então, jamais seria subjetiva. Por que ela não pode ser objetiva direta? Porque eu já tenho objeto direto na oração principal. Vejam, tenho o quê? Necessidade, objeto direto. Por que ela não pode ser objetiva em indireto? Porque eu não tenho verbo transitivo indireto. Ela, então, necessidade é um nome. Se eu estiver, então, completando um nome, completiva nominal. Vejam, em que necessidade é um substantivo abstrato e exige a preposição de. Pois quem tem necessidade, vejam, de algo. Necessidade de algo. A oração de que me elogie, então, ela é subordinada, substantiva, completiva nominal. Vejam, meus amores, eu estou completando o nome. O próprio nome já está dizendo, ó, completiva nominal, complementando, completando o nome. Ó, só para aqueles que não se lembram do que é um substantivo abstrato, vejam, é todo substantivo que indique prática de ação verbal, existência de qualidade ou sentimentos e emoções. Aqui, principalmente, a gente, sentimentos e emoções. Por exemplo, o amor, o substantivo amor indica a ação de amar. O substantivo beleza indica a existência de algo. Tá vendo? Indica a existência da qualidade dela. Saudade, dor, paixão são sentimentos. Beleza? Completei um nome, completiva nominal. E a última aqui, alguns acham que é a mais simples, a positiva. Ela tem função, galera, de aposto da oração principal. Deixa eu colocar aqui também. Funciona como complemento nominal. Funciona como complemento nominal. Aqui, voltando um pouco, indo para frente, então, ó. É a oração que funciona como aposto. Qual é a função do aposto mesmo, galera? Explicar, né? Resumir, especificar um termo. Olha aqui, ó. Em geral, vem após 2 pontos. A rapaziada diz que é a mais simples, a mais fácil. Normalmente, ela vem depois de 2 pontos. Então, apareceram 2 pontos, aí a galera, opa, é a positiva. Toma cuidado, hein, amores? Isso aqui, às vezes, confunde. É fácil você perceber a positiva, veja. Ela estará sempre, tá bom? Olha aqui, ó. Explicando um termo presente na oração anterior. Todos querem o mesmo destino. Qual destino? Eu estou explicando um termo, a palavra presente na oração principal. Então, a palavra que explica, resume, especifica é o aposto. Então, ela tem função de aposto, certo? Então, ela é a positiva. Vejam, a oração que atinjamos a felicidade está após 2 pontos e explica, tá aqui, ó. Explica o sentido da oração principal. Qual o destino? Estou explicando aqui, na verdade, a palavra destino que todos querem. Estou explicando o sentido de um termo, tá? Explica o sentido, vou colocar aqui, ó, de um termo da oração principal. No caso aqui, destino, né? No caso aqui, destino. Opa, peraí. Opa, beleza?
o destino. Vejam, então, ela é, portanto, subordinada substantiva apositiva. E a última aqui, amores, para mim, sério, para mim, essa é a mais fácil, galera. De verdade, eu acho a apositiva a mais simples. Vejam, é a oração que funciona como predicativo do sujeito da oração principal. Sempre surgirá com essa estrutura. Vejam, sujeito, a verdade, mas verbo de ligação, tá vendo? Sempre será um verbo de ligação. E vou dizer mais uma coisa, quase sempre, quase mesmo, será o verbo ser. Então, o que eu coloco? Sempre que aparecer essa estrutura aqui, verbo de ligação, normalmente o verbo ser, mais a conjunção integrante, predicativa. Será sempre assim, galera. O verbo imediatamente antecedendo a conjunção integrante, o verbo de ligação, claro, e normalmente é o verbo ser. Essa estrutura, essa oração, então, será predicativa. Beleza? Subordinada substantiva, predicativa. Não confundir com a apositiva, tá? Se eu dissesse, por exemplo, assim, é verdade que nunca nos satisfazemos com as nossas posses. Vejam, é verdade. Eu já não tenho mais sujeito na oração principal. Então, essa aqui, será substantiva subjetiva. Agora, por que ela não é o sujeito? Porque eu tenho aqui o sujeito pertencente à oração principal. Beleza? Então, aqui, em que a verdade funciona como sujeito do verbo ser. Ok? Olha só, gente. Só concluir aqui para vocês. As orações subordinadas substantivas, quando desenvolvidas, beleza, são introduzidas por conjunção integrante. Já vimos lá. Quais são elas? Que e se. A palavrinha que e a palavrinha se. No entanto, podem vir introduzidas por outras palavras, como, por exemplo, pronomes interrogativos. Tá vendo aqui? Quem, que, qual. Ou ainda de verbos interrogativos. Onde, como, quando. Tudo bem, a estrutura, meus amores, será a mesma. A mesma estrutura, beleza? A mesma estrutura. Olha só. Eu tenho aqui, por exemplo, perguntou-se quando ele chegaria. Olha aqui, Oração principal, qual foi? Perguntou-se. Eu tenho sujeito aqui nessa oração principal? Perguntou-se. Olha aqui a partícula apassivadora. O termo que vier depois, então, é o sujeito. Então, aqui, ela é substantiva subjetiva. Olha aqui, substantiva, vou até colocar aqui, subjetiva. Beleza? Olha só, toda hora isso acontece comigo, amores. Não sei, olha aqui, oração principal. Onde coloquei minha carteira? Não sei o que. Ela é objetiva. Objetiva o que, galera? Direta. Objetiva, direta. Não entendo como ele nos encontrou. Também estou completando um verbo transitivo direto. Então, outra vez, objetiva, direta. Tranquilo? Outra vez, objetiva, direta. Amores, alguma perguntinha até aqui? Ficamos agora de entender um pouco sobre as orações subordinadas reduzidas. Beleza? Então, nós falaremos na outra aulinha, em um outro momento, sobre essas orações, sobre as orações subordinadas reduzidas. Beleza? Deixa eu parar aqui a nossa apresentação. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Tranquilo?
Daqui a pouco a gente volta falando um pouquinho mais, agora sobre as adverbiais. Beleza? Então é isso, galera. Fiquem em paz. Tchau, tchau. Até mais.